filme começa com Peter Parker, cuja identidade como Homem-Aranha foi apagada da memória de todos por um feitiço. Até MJ se esqueceu dele. Peter pensa em contar a verdade por carta, mas desiste para não colocá-la em perigo. Completamente sozinho, ele passa os 4 anos seguintes vivendo apenas como Homem-Aranha, combatendo criminosos e entregando-os à polícia. Durante esse período, começa a sentir uma dor constante na mão, que piora com o tempo. Sua única aproximação é com a detetive The Wolf, que percebe seu sofrimento e o aconselha a viver além do uniforme e buscar conexões humanas. Nos momentos de solidão, Peter acompanha pelas redes sociais vídeos de seu antigo amigo Ned. Peter recebe um alerta sobre um veículo militar sequestrado e veste o traje para detê-lo. O veículo abre fogo, mas o Homem-Aranha desarma o blindado e tenta desviá-lo de um ônibus de turistas. Nesse momento, uma van atinge Peter. Ao volante está o Justiceiro, outro vigilante que combate o crime de forma extremamente violenta. Peter o expulsa do próprio veículo e manda que vá para casa. O blindado segue em direção ao centro de detenção do Departamento de Controle de Danos, onde o antigo inimigo de Peter, Escorpião, está preso. Apesar dos esforços do Homem-Aranha, o blindado invade o centro. Ao abrir o blindado, Peter encontra apenas uma idosa possuída por uma entidade capaz de saltar de corpo em corpo. A entidade assume o soldado que escolta Escorpião e ordena que ele seja levado para outro lugar. Quando Peter tenta descobrir quem ela é, a entidade tenta possuí-lo, mas não consegue. Peter a expulsa, porém a bomba instalada no blindado explode, fazendo a entidade abandonar o soldado. O homem sobrevive, mas não se lembra de nada do ocorrido. Sem entender o que presenciou, o Homem-Aranha procura Yelena, a nova viúva negra, em seu spa, que também serve como escritório. Ele conta sobre o ataque ao controle de danos e revela que o invasor consegue controlar pessoas. Yelena acredita que seja uma possessão e explica que esse foi o 4º ataque à instalação no mês. Alguém também invadiu os servidores restritos procurando informações sobre algo chamado VMAX. Peter vai ao controle de danos em busca de respostas. Ao entrar, é escaneado e recebe ordem para tirar a máscara, mas o diretor Bill Metzger intervém. Bill mostra que o local agora conta com ninjas do tentáculo, antigos inimigos do Homem-Aranha que passaram a trabalhar para o governo, além de armas baseadas em tecnologias de supervilões. Bill revela que analisou as imagens do ataque e descobriu que Peter consegue sentir a entidade dentro das vítimas, além de ser imune à sua possessão. A criatura parece estar procurando algo guardado em um enorme cofre. Bill não revela o que há lá dentro, apenas pede que Peter a detenha, pois ele é o único capaz de enfrentá-la. Antes de sair, Peter pergunta sobre VMAX, mas Bill afirma não saber do que se trata. Peter conta tudo a The Wolf, mas, enquanto está em um café, vê Ned entrar. Ned não o reconhece, mas Peter fica emocionado ao reencontrar o melhor amigo. Ele o segue até a festa de inauguração de sua nova casa. Lá, Peter descobre que Ned criou um aplicativo para rastrear o Homem-Aranha e tentar descobrir sua identidade. Pouco depois, MJ aparece. Peter lhe entrega flores e se apresenta como Maynard, mas vai embora ao ver o namorado dela beijá-la. Abalado pelas lembranças de MJ, Peter volta para casa e começa a ler a carta que escreveu para ela. Nesse momento, a dor em sua mão se torna insuportável. Os olhos de Peter ficam pretos, e ele desmaia, tendo uma lembrança de Tia May, que morreu durante seu confronto com os vilões. Ao acordar, ele está preso em um casulo de teia no próprio apartamento. Sem os lançadores mecânicos, percebe que agora produz teias diretamente pelas mãos. Uma análise revela alterações em seu DNA aracnídeo, com produção de teia orgânica e sentidos extremamente aguçados, possivelmente causados pelo isolamento e pelo trauma emocional. Peter tenta se acostumar às novas habilidades, mas seus sentidos ficam sobrecarregados e ele mal consegue controlar as teias. Quando Escorpião ataca o centro de dados do controle de danos em busca de informações sobre VMAX, Peter vai atrás dele usando as novas teias. Ele chega desajeitado ao local e enfrenta Escorpião, mas percebe que não está lutando contra ele, e sim contra a entidade que o possui. Durante o confronto, os olhos de Peter ficam pretos e ele ataca Escorpião com uma violência incomum, arremessando-o contra uma viatura. A entidade acaba deixando o corpo dele, mas Peter também fere gravemente uma policial. The Wolf percebe a mudança e pergunta o que está acontecendo, já que ele quase matou uma policial, algo que o Homem-Aranha jamais faria. Ele simplesmente diz que não sabe o que está acontecendo e vai embora do local. No dia seguinte, Peter se passa por estudante para conversar com Bruce Banner sobre seu inibidor, planejando usá-lo para controlar os efeitos de sua mutação.
Banner explica que isso seria teoricamente possível, mas alerta que tentar suprimir algo que precisa se manifestar pode ser perigoso. Peter constrói seu próprio inibidor e consegue reduzir os hormônios aracnídeos e a dor, mas o dispositivo superaquece durante os testes e seus sentidos voltam a ficar sobrecarregados. Nesse momento, a entidade revela que já esteve no apartamento de Peter, leu sua carta para MJ e descobriu sua identidade. Ela pretende usar MJ para atingi-lo. Peter a persegue enquanto ela salta entre pessoas e usa sua IA para rastrear seus movimentos. A entidade assume o controle de um piloto e foge de helicóptero, mas Peter calcula que ela só consegue saltar até 10 metros. Ele prende o helicóptero no ar, impedindo que ela alcance outro hospedeiro. Peter encontra a MJ e a leva para um telhado. Ela revela que sempre suspeitou de uma ligação entre eles e o Homem-Aranha, pois ele salvou sua vida e a de Ned várias vezes. Michelle levanta a máscara de Peter, diz seu nome e o beija. Após ver seu rosto, ela o abraça. Mas logo Peter percebe que não é Michelle. É a entidade, que revela não existir nenhuma lembrança de Peter na mente dela. Furioso, Peter a confronta e seus olhos ficam pretos. Ele segura Michelle pelo pescoço e força a entidade a sair de seu corpo. Ela salta do telhado e Peter consegue salvar ela. Peter percebe então que a verdadeira controladora estava escondida em um carro nas proximidades e consegue registrar seu rosto. Peter leva Michelle para a casa de Frank Castle, o justiceiro, e pede que ele a proteja. Frank aceita porque Peter já salvou sua vida. Durante a conversa, Michelle vê fotos da família dele, mas Frank se irrita quando ela pergunta sobre elas. Peter investiga a foto da mulher no carro e descobre que se trata de Jean Grey, uma telepata cujos registros foram quase totalmente apagados pelo controle de danos. Enquanto isso, Peter tenta consertar seu inibidor, mas Michelle percebe que o superaquecimento é causado pelo campo magnético dos óculos integrados à máscara. Após corrigir o problema, o dispositivo volta a funcionar. Michelle observa que Peter está tentando controlar o que considera monstruoso, mas percebe que ele continua sendo uma boa pessoa. Peter passa a noite testando o inibidor e constrói um segundo dispositivo para neutralizar os poderes de Grey. Frank pergunta sobre Michelle e Peter admite que está sozinho. Frank explica que viver isolado nunca foi uma escolha para ele e que, se sua família ainda estivesse viva, não estaria escondido atrás de uma máscara. Quando Grey é localizada pelas câmeras dentro da sede do controle de danos, Peter parte para enfrentá-la. Depois que ele sai, Michelle convence Frank a ajudá-lo. Enquanto procura VMAX nos arquivos do controle de danos, Jean não encontra nada. Bill e outros funcionários estão escondidos dentro de um cofre, enquanto ela tenta invadi-lo. Nesse momento, o Homem-Aranha chega. Grey joga o inibidor de Banner para Peter, revelando que está controlando o Hulk, lançando-o contra Peter. O Justiceiro entra na luta, e os dois enfrentam o Hulk juntos. Frank explode um dispositivo na mão dele, quebrando o controle de Grey e impedindo que ela volte para o corpo do Hulk. Jean então possui Frank. Peter tenta entregar seu inibidor a Bruce, mas a personalidade do Hulk começa a assumir o controle. Bruce manda Peter fugir, e o Hulk se transforma mais forte do que antes. Peter tenta colocar o inibidor nele, mas é dominado. Enquanto isso, Frank instala explosivos no cofre. O Hulk agarra Peter e salta para fora do prédio. Peter o prende com teias e tenta colocar o inibidor, mas não consegue atravessar sua pele. O Hulk começa a espancá-lo, até Peter dizer que ele é o Bruce e que é seu amigo. O Hulk se acalma, mas acaba se jogando do prédio. No mesmo momento, o cofre é aberto. Grey pergunta a Bill onde está o que procura, mas Peter chega e acerta o inibidor nela. Bill aproveita para disparar um dardo tranquilizante. Antes de desmaiar, Grey diz a palavra, Sarah. Bruce é levado ao hospital. Peter pergunta a Bill quem é Sarah, e ele explica que Grey invadiu sua mente e revelou o nome de uma pessoa com quem ele trabalhava e que morreu recentemente. Peter encontra Michelle e descobre que ela leu a carta que ele deixou para trás. Ela pede que ele tire a máscara e revela que se lembra de tê-lo visto na festa e na loja de donuts, embora não se lembre do relacionamento entre os dois. Peter conta que perdeu alguém e que não quer correr o risco de perdê-la novamente. Ele diz que a ama, mas Michelle explica que o feitiço apagou todas as lembranças deles e que não sente o mesmo. Peter a leva para casa em silêncio. Michelle então o convida para entrar e conhecer Ned. Ao perceber pelo aplicativo que o Homem-Aranha está ali, Ned fica empolgado. Peter entra no quarto e os dois conversam sobre seu traje e seus poderes, criando novamente uma conexão semelhante à que tinham antes. Quando Ned sai para buscar a comida, Michelle mostra a Peter um desenho que fez dele e Ned, e sugere que ele conte a verdade ao amigo.
Peter revela o que aconteceu quando ela foi possuída por Gray. Michelle não se lembra do episódio, o que faz Peter desconfiar da versão de Bill sobre Sarah. Peter liga para Helena, que descobre que Sarah era irmã de Gray, e também uma telepata. O controle de danos a colocou sob custódia para estudos. Peter parte para encontrar Gray. Michelle se despede chamando-o de Peter e desejando que tenha cuidado, fazendo Ned finalmente descobrir a verdadeira identidade do Homem-Aranha. Enquanto está inconsciente, Gray relembra sua irmã Sarah, que a ensinou a saltar de corpo em corpo. As duas foram abandonadas pela mãe por serem diferentes, mas Sarah dizia que elas tinham uma a outra. Quando Sarah sai para comprar sorvete, é atingida por um dardo do controle de danos. Gray tenta ajudá-la, mas Sarah entra em seu corpo e a faz fugir. Quando Gray recupera a consciência, Sarah desapareceu. Impedida de usar seus poderes pelo inibidor do Homem-Aranha, Gray é levada a uma instalação de pesquisa. Bill afirma que seu poder seria perigoso nas mãos de uma criança, mas poderia ser útil sob controle adequado. Enquanto isso, Frank liga para Peter e diz que sabe para onde ele está indo. Na instalação, os cientistas desligam o inibidor e Gray pergunta sobre V-Max, nome enviado por Sarah. Eles confirmam que registraram uma enorme atividade durante uma sessão com ela, mas Bill não sabe o significado. Ele então revela um dispositivo desenvolvido após meses de experimentos com Sarah, capaz de controlar os saltos de Gray entre os corpos. Na instalação, o Homem-Aranha chega e enfrenta os soldados, que enviam o tentáculo para detê-lo. Gray descobre que V-Max está ligado à sala onde sua irmã morreu, e conclui que Bill matou Sarah. Seus poderes aumentam e ela cria um campo de 1 quilômetro ao redor da instalação, congelando todos dentro da área. Gray destrói o inibidor e assume o controle do tentáculo, atacando Peter por tê-la entregado ao controle de danos. Os ninjas, equipados com armas especiais, destroem os lançadores de teia de Peter e o espancam. Gray afirma que Sarah morreu por ser diferente e que pessoas como ela e Peter não podem ter família ou amigos. Ela pergunta se Peter é o Homem-Aranha ou Peter Parker. Peter remove o próprio inibidor e seus olhos ficam pretos. Ele responde que é os dois. Com seus poderes mutantes liberados, Peter enfrenta o tentáculo. Suas teias orgânicas resistem às armas do controle de danos, permitindo que ele imobilize todos os ninjas de uma só vez. Em seguida, arromba a porta e finalmente alcança Gray. Frank se posiciona em um prédio com seu rifle, enquanto Peter tenta convencer Gray a não matar Bill. Ela congela Peter e decide eliminar todos. Porém, Peter permite que ela entre em sua mente, onde Gray revive a lembrança de tia May. May diz que pessoas especiais podem ser usadas de forma cruel, mas que quem realmente as ama valoriza quem elas são. Gray se emociona e entende a mensagem. Peter conversa com Jean e os dois reconhecem que compartilham a mesma dor pela perda de pessoas importantes. Peter admite que não consegue enfrentar tudo sozinho e diz a Jean que agora ela tem a ele. Nesse momento, Peter percebe o disparo de Frank e se coloca na frente de Gray. A bala o atinge e todos descongelam. Vendo que atingiu o Homem-Aranha, Frank leva Peter às pressas para o hospital. A notícia de que o Homem-Aranha está internado se espalha, e pessoas em Nova York começam a se reunir para torcer por sua recuperação. Peter permanece ligado a aparelhos, enquanto Gray usa seus poderes à distância para mantê-lo consciente. Ao lado dele, está o desenho feito por Michelle. Frank conta que Gray manteve Peter vivo e pede desculpas. Ele admite nunca ter visto alguém tão corajoso. É também a primeira vez que vê o rosto de Peter. Peter então vê a multidão reunida diante